que Deus abençoe você, em nome de Jesus, um ótimo dia para nós que estamos aqui, para você, uma boa tarde aí no Brasil. Estamos começando mais um programa Forte e Corajosa comigo, Mariana Rossafa. Comigo, Iana Cassim. Boa tarde a todas, que Deus as abençoe e que cada uma tenha um dia poderoso. Creio que já ouviram o programa Mudança de Vida hoje. Sim. E hoje o programa que foi o quê? Surpresas Espere por surpresas. poderosas. Isso mesmo. Não má surpresa. Surpresas ruins a Isso. gente não quer. Quer surpresa poderosa que vem do próprio Espírito Santo, entendeu? Isso mesmo. Então, que o seu coração se encha de esperança nesse dia e que você espere por surpresas. Ao abrir seu celular, ao receber notícias, ao sair de casa, que você encontre favor por onde você for. Que Deus venha te surpreender e te abençoar, em nome de Jesus. Espero que você esteja acompanhando todo o nosso processo em busca da sabedoria. Não pense que é só você que está em busca dela, não. Nós também estamos em busca desse tesouro, né? Nossa. Ela é mais valiosa do que riquezas. E nós estamos em busca também. Estamos no mesmo barco, viu? Incansavelmente. Isso. Se você acha que pregar sobre sabedoria... É viver sabedoria. Não. Não é, não. É. Pregar sobre sabedoria... É mais fácil, né? É mais fácil subir aqui e falar assim, seja sábia você. Isso. Entendeu? Faça você, mude você. Mas saiba que quando a gente fala, a gente ensina, a gente tá todo dia ali tendo que aprender a sabedoria e viver a sabedoria também. E não só isso, né? Uma lupa vira sobre nós. É ali, né? verdade. Porque se você está falando, você tem que ter embasamento para falar de um assunto tão importante e tão poderoso quanto a sabedoria. Isso, e os testes crescem, né? Crescem, vão crescendo. Vão crescendo. As coisas vão te desafiando a ter mais sabedoria a cada dia. Então, esteja nessa maratona de estudar e de aprender cada vez mais sobre sabedoria. Quando você pede sabedoria a Deus, você toma decisões certas. Você consegue ver coisas que ninguém viu, como nós falamos semana passada. Você sabe que tinha uma mulher... Agora também não vou lembrar se era semana passada ou semana retrasada. Mas que ela comentou no culto assim, ó. Vocês falam muito da bispa. Foi no semana passada, Foi? no programa. Vocês falam muito da bispa. Vocês tinham Ela que falar queria de... saber quem era, não era essa? Que Não, ela falou, era outra? eu li um comentário, não sei, falando assim que a gente fala muito da bispa e que a gente tinha que falar de Jesus, que o exemplo é de Jesus. Mas o exemplo que a gente pega aqui na terra, do nosso dia a dia... Foi ela que o Senhor nos deixou. Exatamente. Ó, a Bíblia diz assim, ó. Tudo que for bonito, louvável, tudo que for de boa fama, entendeu? Nisso você pensa. Isso mesmo. Você tem que se associar a coisas que te levam para cima. A pessoas, né, que Exato. são exemplo de mulher, exemplo de esposa, de mãe, de ministério, de serva de Deus. E Jesus não é só um exemplo. Jesus é um estilo de vida. É o ar que a gente respira. Eu não pego, o exemplo de Jesus. Não, você respira Jesus, você vive Jesus, você acorda Jesus, entendeu? É o tempo todo. Então, assim, e o Senhor, Ele usa de pessoas e de situações para nos ensinar, tanto para o bem quanto para o mal. Inclusive nós mesmos. Nós somos memoriais de coisas boas e ruins, de coisas que nós não deveríamos fazer, de coisas que nós deveríamos fazer. Então, Ele vai usar de exemplos de pessoas e de situações para que possamos, então, dar um exemplo concreto. Então, é por isso que nós usamos exemplos tão próximos a nós, que no caso é o que nós vivemos e convivemos. E interessante porque nós aprendemos muito. Na verdade, assim, eu acho que todo mundo fala muito, principalmente quem conviveu muito e sentou na mesa junto com a bispa, porque a mesa ensina demais. Nós aprendemos com a bispa no altar, mas na mesa ela ensina demais. E a bispa sempre falava uma coisa para nós assim, ó, quando ela estava ensinando, lembra que ela falava assim, ó, passe para os outros. Sim, verdade. Ensine os outros. Pronto. Não eram ensinamentos para ficarem contidos, eram ensinamentos para serem propagados para todo mundo e para todo mundo aprender mais um pouco, porque não dá para a bispa colocar todo mundo na mesa. Isso. Então, os que estavam lá, leva então para o restante. Os discípulos, né? Os discípulos fizeram isso?
né? Jesus não, ali naquele momento, Eram em uns forma humana, não Eram dá. 12 discípulos. Eram né? 12 ali. Então, vão lá. Agora vão fazer vocês. Agora é vocês que vão. E é isso. Esses são os ensinamentos e as pílulas de sabedoria que nós temos para dar. E muitas vezes você vai ter exemplos dos outros mesmo. Porque exemplos chegam para nós assim, até para nos constranger, te constrange. E aí depois, que às vezes você não está fazendo alguma coisa, você tem que usar o exemplo de alguém, porque você vai falar de você não fez. Então, exemplos nos ensinam e, claro, se associe a pessoas que te deem mais vontade de conhecer Jesus. Entendeu? Isso mesmo. Que dê mais vontade de você se aprofundar na palavra, de você conhecer as coisas de Deus. Pessoas que te aproximam do Senhor. São essas aí que você tem que carregar para a vida. Não pessoas que te afastam do Senhor, não pessoas que se incomodam com o Senhor, não pessoas que não gostam de ouvir o que você tem para falar de Jesus, porque tem gente que não gosta. Quando você vai começar a falar de Jesus, tá, né, tá, de novo, Jesus. E não, né? Se associe com quem te leva cada vez mais próximo a Jesus. Isso. Certo? E isso é sabedoria, né? Então, isso é sabedoria, fazer boas escolhas. Então, que cada uma de nós, né, possa, nesse dia, aprender mais um pouco. Eu gostaria de ler juntamente. Um capítulo aqui que ele é autoexplicativo, mas eu ouvindo, eu achei muito interessante que é o próprio Senhor falando conosco, mas de uma forma muito... Essa minha versão é uma versão muito boa que eu gosto. E ela fala assim, sobre sabedoria. Está ouvindo a sabedoria chamar? Está ouvindo o entendimento erguer a voz? Ela se instalou na rua principal, na esquina mais movimentada, na praça central. E no meio da multidão, ela grita: Ei, vocês, estou falando com vocês, bando de gente inexperientes. Eu peguei para mim primeiro, tá? A gente... Ouçam, aprendam a ter bom senso. E vocês, insensatos, tomem jeito. Não percam uma só palavra do que eu ensino a vocês. É muito importante. A minha boca prova e saboreia a verdade. Não posso nem suportar o gosto da maldade. E aqui depois vai falando sobre as palavras, sobre a disciplina. Aí tem um versículo aqui embaixo que diz: Pois a sabedoria é melhor do que toda a riqueza do mundo. Nada do que desejam pode ser comparado a ela. Eu sou a sabedoria e moro perto do entendimento. Tenho conhecimento e bom senso. Então, sabedoria. Olha, a sabedoria está instalada na rua principal. Qual que é a rua principal? É a palavra de Deus, é o programa Mudança de Vida, é as palavras que nós ouvimos, é o programa que nós ouvimos, nos ensinando sobre sabedoria. É o programa Forte e É Corajosa. o programa Forte e Corajosa. Também. Isso mesmo. Ela tá lá chamando, gritando. Ei! Quem, eu? Tá ouvindo? Eu? Tô ouvindo, não. Com você mesmo. Aqui, ó. Com ela aqui, ó. É com ela, não é comigo, não. Ela tá gritando, você vê que a sabedoria quer fazer parte da vida. Ela quer fazer parte da nossa vida, por isso ela tá lá gritando, ó, chamando. Ela tá disponível ali. É muito interessante você perceber que está ao alcance de todo mundo. E vai chegar um tempo que não vai estar mais, né? Vai chegar. Mas ela está ao alcance de todos. Está ao alcance de todo mundo. Tá ali, você pode alcançar, eu posso alcançar. Ah, só tem sabedoria quem prega a palavra. Tem sabedoria quem pede. A sabedoria é para quem tem pedido, para quem tem clamado e para quem tem buscado. Para quem tem dúvidas e vai em busca de respostas. Todo mundo que tem dúvida, ela tem que ir em busca de respostas. Eu vi um comentário aqui agora, ó, da Amanda Ferreira. Mari, como ser forte e vencer a ansiedade? O sentimento toma conta e os sintomas também. Estou sofrendo, estou sempre com o Senhor, mas parece que nada acontece. Ansiedade nada mais, nada menos do que excesso de futuro. Você está sempre com o pensamento no lugar errado. É pensar no que está pensando.
Se você fica com os seus pensamentos somente no passado, você consegue atingir um sintoma diabólico que é depressão. Se você está com os pensamentos somente no futuro, você está com os pensamentos num sintoma diabólico que é a ansiedade. Você vê que o versículo que ela leu mesmo, ó, a sabedoria está na rua principal. O está é no presente. Estava no passado. Estará na rua principal no futuro. Mas o próprio versículo diz, a sabedoria, ela está. Aqui, ó, ela está na rua principal. Significa que o Hoje. momento presente. É o hoje, é o agora. Nós nos envolvemos com as notícias de hoje, nós nos envolvemos com as notícias de agora, nós nos envolvemos com os problemas de hoje, porque basta cada dia o seu mal. Isso mesmo. Todo dia você vai ter uma guerra para vencer, uma batalha para lutar, algo para passar por cima e seguir adiante. Se você ficar pensando nas batalhas que estão por vir, vai te paralisar. Vai te paralisar hoje, você vai se enfraquecer hoje e não vai ter as suas energias, elas, né, estão sendo todas mirradas, né? Porque estão canalizadas no lugar errado. Então estão canalizadas lá no futuro. E em Provérbios 31 diz que nós olhamos para o nosso futuro e sorrimos para ele. E eu não estou falando isso porque é um versículo lindo, porque é fácil, mas isso é quando nós decidimos e acreditamos, entregamos essa ansiedade, Senhor, eu pego essa ansiedade, eu entrego em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está cuidando do meu futuro. Então, e não deixar, porque isso mina as nossas forças e nos rouba de romper hoje, de fazer mudanças hoje, de viver o hoje. Né? Ontem eu falava com uma pessoa e eu falava, quantos milagres hoje nós estamos vivendo hoje. Mas aonde? Eu não estou vendo os milagres, eu não estou vendo aquilo que eu pedi. Eu não estou vendo meu sonho ainda não se realizou, o meu marido ainda não está transformado. Eu não estou vendo. Cadê os milagres que vocês estão falando? O milagre é você, o milagre somos nós. Estarmos aqui hoje com vida, enquanto a vida é esperança, estarmos aqui ouvindo sobre sabedoria, com a nossa família em paz, com a nossa família saudável, perfeita. Então, é colocar a cabeça mesmo, né, no hoje. No presente. No presente. Porque você tem que ter uma certeza na sua vida. Deus estava no passado com você, estará no futuro com você, por isso você sorri no futuro e está no presente. Canalize as suas forças para vencer as situações que aparecem agora e viver o agora. Você se prepara, claro, para um inverno, você se prepara para um momento de calor que vai chegar, um verão intenso, algo. Você se prepara, você não se preocupa. Você se prepara. Se preparar é uma coisa, é você garantir que aquilo não vai faltar, que aquilo vai se organizar e tal. Você se preocupar é você não mover um dedo para aquilo ser resolvido, é você ficar o tempo todo, meu Deus, será que eu devo fazer isso? Será que eu... Não. É pegar esse sintoma de ansiedade e falar assim, como a Iana acabou de dizer, Senhor, essa ansiedade aqui eu pego ela todinha e entrego para o Senhor agora. Eu preciso, porque você não tem poder para lidar com isso de uma forma concreta. Não tem como você tirar a ansiedade de você e ela ser concreta na sua mão. Mas tem como você pedir a Deus espiritualmente e dizer a Ele, ó, entrego agora para o Senhor. O que eu não tenho força para tratar, eu peço que o Senhor entre em ação e trate de uma forma sobrenatural. É assim que nós vencemos sintomas que têm atingido toda uma população. É verdade. A grande parte da população tem sido afetada por sintomas de depressão e por sintomas de ansiedade. Entendeu? Então, sintomas de ansiedade é aquela pessoa que está sempre agitada, preocupada, parece que ela nunca consegue terminar alguma coisa ou fazer algo assim, porque ela está sempre preocupada com o depois. Ela está sempre no tempo errado. Quando é tempo de guerrear, ela está em casa. Quando como é tempo Davi. de estar em casa, ela está guerreando. Né? Isso. Ela está pegando guerra que ela não precisa. Quando é tempo de trabalhar, ela está descansando. Entendeu? Quando é tempo de descansar, ela fica lá trabalhando. Aí ela vai fazer uma viagem em família, ela está sempre trabalhando. Tempo errado. Nunca consegue viver plenamente o momento que está vivendo, porque sempre está no tempo errado, né? Isso. Isso é E verdade. nunca consegue desfrutar plenamente o tempo que Deus deu a ela. Está sempre em busca do próximo tempo. E aí você não consegue aproveitar
os tempos que estão chegando para você e que Deus está mandando para você. Então, preste atenção, porque esses sintomas têm afetado uma população. Então, pessoas que estão com pensamentos de depressão, elas lembram o tempo todo do que fizeram, do que aconteceu, do que ela poderia ter feito. Do que não fez. Nossa, E verdade. memoriais é para a gente olhar, Uhum. né, e seguir a vida. Exatamente. Não vou repetir aquela história. Não é para você fazer morada do lado de um memorial. Uhum. Ah, vou ficar aqui agora porque eu devia ter feito isso. E agora... Não. Você olha e fala assim, ok, não vou fazer mais. Segue. Igual a serpente lá, né? Quando no Egito, no deserto, quando eles foram desobedientes, que veio a serpente, elas estavam lá, aquelas serpentes, mas tinham a proteção de Deus. Então, elas não podiam passar. Mas depois de tanta reclamação e muita reclamação, então, né, as serpentes vieram e mataram muitos ali. E aí depois foi levantado um memorial de uma serpente para que todos se lembrassem a causa da morte, que foi a reclamação. E que todos pudessem seguir e não parar ali, né? Não fica por lá, não. Não Porque se fica por você lá. se tem um lugar que tá Naquele- cheio de serpentes, você vai falar assim, vou ficar por aqui. É, Não, minha filha, vai embora. exatamente. Aí não é lugar de você ficar, não. Uhum. Entendeu? Então, passado fica no passado, só pra gente se lembrar e seguir E em frente. seguir. Futuro, o Senhor está tomando conta e você está se preparando agora no presente. Viva o presente agora. Viva o tempo certo das coisas. Em nome de Jesus, porque a sabedoria está. É no tempo de agora. Clamando, chamando. Vamos, venha, vamos e tal. Ela está chamando. E ela está clamando. Eu peguei até aqui, muito conveniente, esse versículo. Em Deuteronômio 28, no versículo... Começa no 66, diz assim, ó. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. Verão é no futuro, por aquilo que seus olhos verão ainda. Você vê que todas as pessoas que não seguem o padrão do Senhor, Deuteronômio, tem todo um padrão ali, ó. As bênçãos da obediência, se vocês fizerem, será assim, 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 assim. Depois passa. Porém, se não fizerem, a gente chega nesse aqui, nesse versículo aqui. Vocês vão viver cheios de incerteza. Pessoas que vivem ansiosas, elas estão cheias de incerteza. E quem serve a Deus tem uma certeza, salvação, que qualquer coisa que se levante pelo mal, o Senhor combaterá, e que o Senhor aproveita até os desafios que aparecem diante de nós para nos ensinar e nos ajudar a crescer. Agora, quem está disperso, com a cabeça dispersa, vive cheio de incerteza, ansiosos, querendo a próxima etapa logo. Aí, quando tá de dia, queria que fosse noite. Quem dera fosse noite. Não tem aquele dia que às vezes você sai para trabalhar e você fala, vejo a hora de voltar e dormir. Você tá dizendo isso. Quem dera fosse noite, que eu já estivesse em casa e ó. Aí chega em casa, dá aqueles 5 minutos assim, que dá aquela agitação, sabe? Vou limpar tudo, vou deixar tudo. Mas já são 9 horas da noite. Quem dera fosse dia. Aí eu ia limpar tudo. Aí eu faria tudo. Não. Dia, que bom que é dia. Isso. Vou Vou viver aproveitar ao máximo. Isso. Vou viver, vou aproveitar o tempo que eu estou agora. Então, tem até um comentário aqui que uma mulher, ela falou, né? Sim, exatamente. A ansiedade acaba com a paz da gente. E ela aparece nos momentos mais felizes e de paz. Quando estamos em paz, tudo tranquilo, já pensamos que está tudo muito tranquilo. Já que acontece algo. Talvez vai que Vai que aconteça acontece algo. Isso é uma seta inflamada do diabo para nossa mente. Um dardo. E ele trabalha aí só
assim, desde sempre, né? Porque como a Mari falou, tomou conta da nossa geração. A geração sempre vivendo no tempo errado, no tempo errado, vivendo assim de uma forma que eles não estão pensando mais. Eles estão a excesso de passado, a excesso de futuro e não conseguem viver o presente, desfrutar do presente e estar no tempo certo. E não consegue ouvir quando Deus fala, não consegue ouvir a sabedoria porque está ouvindo outras vozes. A bispa tem falado essa semana no programa, falou ontem, falou hoje, sobre mentiras. E o quanto as mentiras, elas minam, elas roubam a nossa energia, a nossa força. Então, as mentiras vêm, o diabo vem para roubar a sua paz, roubar a sua energia, roubar o seu foco. E quando nós cedemos a elas, pode ver. Você vai parar em algum canto, vai deitar, não vai querer falar com ninguém, vai assim, sabe? Vai se esconder. Por quê? Porque está cedendo para aquilo. Não é uma coisa que é muito fácil. Eu vou descer, vou me levantar agora e tudo isso vai sair. Não. Você vai, é como a Mari falou, você vai tem que crer, você tem que acreditar que Deus está no seu presente, estará no seu futuro, acreditar que não, isso aqui que ela falou é verdade. Muitas pessoas vivem dessa forma. Tá bom demais. Eu tô rindo demais hoje. Eu acho que amanhã eu vou chorar. Tá muito feliz hoje esse passeio, ou aqui com a minha família, amanhã vai acontecer alguma coisa ruim. Isso é demoníaco. A gente não pode crer assim. A gente tem que crer que Deus está aqui hoje, que amanhã vai ser melhor ainda, que vai ser um dia melhor do que o outro. Vai ter desafios, todos os dias nós teremos, mas nós temos a garantia também que em todos eles Jesus está conosco. E Deus não conhece o erro, Deus não conhece a derrota, Deus não conhece o fracasso. Na palavra diz que nenhuma arma preparada contra nós prosperará. Então, já está a garantia aqui. Pode ser que se levante, tenha desafios, tenha situações, mas nada vai prosperar contra nós e contra a nossa família. Então, eu creio que isso é um teste de confiança que Deus quer que cada uma passe. A ansiedade é um teste de confiança. É Deus falando, né? Confia em mim. Quando você confia em mim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Temos sempre que apresentar a Deus todas as situações. E saber que Deus tem cuidado de tudo, né? Exatamente. Teve uma época da minha vida que eu ficava muito ansiosa. Logo que a Maria adoeceu, depois que a gente venceu tudo aquilo no hospital e tal, toda aquela situação, eu vivia ansiosa com isso. Então, ninguém podia me chamar na escolinha que eu já ia para a escolinha agitada, né? Me chamava, já vim, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Eu lembro que uma vez me chamaram na escolinha, e isso já tinha feito, acho que uns 2 anos que a Maria tinha adoecido. E me chamaram e falaram assim, estão me chamando na escolinha. E eu fui, tinha um bombeiro na porta ainda. Lá, um bombeiro com as professoras ali. Nossa, meu Deus você nem do céu. conseguiu chegar. Acho que foi o senhor que te carregou. Que Minha você perna deve ter adormeceu. Minha perna ficou bamba. Eu já cheguei assim, falei, o que aconteceu? A Ana não se comportou em tal lugar, não sei o quê. Eu falei, e esse bombeiro? O menino prendeu a perna na cadeira. Jesus. Obrigada, senhor. A Ana só tinha aprontado na escolinha. Estavam me chamando para ajudar lá, organizar, né, tratar com ela. E o menino tinha prendido a perna na cadeira e o bombeiro estava lá para ajudar aquele menino a arrancar a perna de lá. Só que no momento que eu saí, eu olhei, só aquela sensação, é como se eu saísse do corpo, assim, meu corpo ficou dormente. E ali eu percebi, foi naquele momento que eu percebi mesmo. O medo assim, de viver de novo, né? O medo de viver aquela situação de novo. E quando eu compartilhei essa história com a Bissa falou assim, minha filha, o que eu temia me aconteceu. Para de ficar pensando nisso. Aquilo acabou e fim para isso. Se você continuar pensando e alimentando essas coisas, elas vão se repetir. Vai crescer, né? Vai crescer dentro de você e vai acontecer. Mas quando o senhor deixou claro ali que ele colocou um ponto final. Pôs um ponto final. E agora era o seu teste de confiança. Eu vou confiar e, né, até que você venceu isso. Isso, até que aquele processo foi sendo arrancado. Mas quando você está cheio de incerteza, você vê que qualquer coisa assim te remete a algo que não tem absolutamente nada a ver. Te cria um pânico mesmo daquela situação.
que é, você não consegue sorrir para o futuro. De repente você sai, você dá de cara com uma situação que você não quer viver novamente, aí você olha aquilo lá, você não vai sorrir para o futuro, você vai deixar o futuro cheio de incertezas, mas quem confia em Deus não tem incertezas. O Senhor está guardando, aquilo está sendo, né, guardado, né? Aquele que guarda, aquele que te guarda não dorme, ele não descansa. Então, o que te guarda, o que tem protegido você, ele não descansa, ele não dorme. Então, essas situações não podem causar em você esse acúmulo de sentimentos que podem, sim, atrasar grandes vitórias. E é aquele momento. Esse versículo é maravilhoso. Ah, quem dera fosse dia, mas você pode puxar para tudo. Ah, quem dera eu fosse casada. Com outra pessoa. Ou com aquele mesmo. Ou com aquele. Ah, quem dera eu não fosse casada. É. Tá, vale também, é verdade. Porque tem mulheres que falam, ai, quem dera eu fosse casada com o marido da moça Brad do Instagram. Pitt. É. Quem dera que fosse casada com o Brad Pitt. Eu acho que, né? Será que seria melhor? Então você vê, Não, né? Você vê só, né? Toda mulher que um dia se apaixonou pelo Brad Pitt na adolescência, viu o que ele aprontou com a família dele. Ah, que decepção. Quem quer aquilo pra vida? Ninguém quer. Então, quem dera eu fosse casada com fulano. Nós já temos nosso Brad Pitt. Nossa. Ali, ó. O Brad Pitt O meu tá ali. de Rio Preto, Os dois. né? De O Rio Brad Preto. Pitt Cassim. E o Brad Pitt Rossafa. Brad Pitt, nem sei. O Brad Pitt Jonathan. Ah, é? Jonathan, não. Jonathan Gabriel. É o John Wick. É. O apelido dele é John Wick. John Wick. O John Wick, entendeu? Quem dera eu fosse... Aí você briga com ele, ah, quem dera eu fosse solteira. Nunca tá no tempo certo. Ai, quem dera aí as crianças estar lá, você já não tá mais conseguindo ouvir, mãe. Nossa, quem dera. Pensa se eu não tivesse filho, será que eu teria mais tempo pra mim? É. Meu Deus, aí tem mulheres que estão olhando pra sua vida e desejando. Quem dera eu tivesse filhos, Quem quem dera dera eu eu- engravidasse, né? É. Você sabe que eu vi uma pesquisa que uma criança chama uma mãe, sabe quantas vezes por dia? Até 300. Olha, eu acredito. Eu acredito também. Verdade. Porque às vezes eu tô lá, eu já começo a responder assim, oi. É verdade. Toda hora. Mãe, a Maria fica me chamando lá de cima. Mãe, mãe. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Te caiu R$1, $1. R$1 não quero, não. Quero dólar. Meu Deus. $1 na conta. A gente estaria, assim, Nossa, que é isso? nossa, incontável. Exatamente. Nossa, Ah, quem dera eu tivesse cabelo enrolado. é. Ah, quem dera eu tivesse cabelo liso. Vamos viver com aquilo que Deus deu. O que Deus deu é perfeito. A gente pode melhorar com certeza, viu? Sou a favor de ir no salão, de melhorar e de você pintar, quiser clarear, iluminar seu rosto, tudo. Sim. Mas vamos aceitar quem nós somos e viver de acordo com o que Deus fez tudo perfeito. Às vezes aquilo foi feito pra você porque Deus sabe, né? É. A Bíblia já me pegou também várias vezes agitada, que não gostava do meu cabelo. Não gosto. Ficava lá agitada e a Bíblia falou, Maria, para de reclamar. Você é muito reclamona. É isso, tá no tempo errado sempre. Ai, quem dera fosse assim. Ai, quem dera eu morasse no Brasil. Quem dera eu morasse nos Estados Unidos. Sempre no tempo errado, né? Isso, tá sempre no tempo errado. Vá viver o tempo certo e que Deus deu a você. Quem dera eu tivesse 20 anos. Quem Aí você dera. tem 30. Quem dera eu tivesse 20. Nossa, quem dera meus filhos fossem criança ainda, porque eu acho que eu perdi muito tempo. Isso. Mas não significa que isso vai ser sempre assim. Isso significa que você pode mudar. Ah, Isso significa que você pode usar como exemplo aquilo como exemplo e você pode fazer diferente hoje. Claro. Né? Quem dera eu tivesse o corpo daquela moça lá, Nossa. comendo um pote de sorvete. Quem dera. Tivesse o corpo igual dela. É, Tem que parar. tem que parar. Não pode. Porque ela bota um baita de um esforço ali pra ficar daquele jeito. Porque não é fácil ficar daquele jeito, não. É. Ah, quem dera. Tem tantos momentos, eu mesmo, quando você tá eu também grávida... já pensei nisso, sabia? O quê? Quem dera ter aquele corpo. Quem Meu dera. Deus, e a moça? Aquele corpão assim que você Quem olha, você fala, dera. oh meu Deus. O que eu tenho que fazer? Tá vendo? A gente também, viu? Somos mulheres, estamos aqui em busca da sabedoria. Amanhã, você fica vendo ela lá pulando, fazendo exercício, comendo assim, ó.
Nossa, que Verdade. cansada, não deve estar cansada. E você tá lá, ó. Quem dera eu tivesse Tem esse aquele corpo. vídeo, né? Malhou hoje. Nossa, malhei muito. Malhei a mandíbula. Lembra aquele vídeo? Isso, malhei aqui, ó, Não, maxilar. vamos fazer boas escolhas, né? Tem que fazer boas Exatamente. escolhas. Hoje é o dia de fazer boas escolhas. Então, quem dera eu estivesse naquele momento, naquela viagem gostosa, É. lá me divertindo com a minha família. Aí tá lá, briga com todo mundo, briga com os filhos, briga com o marido, fica no celular. Verdade. Ah, quem dera eu estivesse lá. Quando tá, briga. É. Quando tá, é uma confusão ali. Então, ó o momento certo das coisas. Ah, quem dera eu tivesse um carro. Eu tá na condução, no ônibus. Quem dera eu tivesse um carro. Nossa. Aí Deus dá um carro. Ah, mas Nossa, que preguiça. que Nossa, trânsito. que trânsito Eu longe. tenho que ir. Ah, De não, alguém, vai você. eu queria que Não alguém vou. dirigisse pra mim. Nossa, pensou se eu tiver, né? Queria que alguém dirigisse. Ué, vai querer voltar pro ônibus, pro metrô? É, momento perfeito mesmo é quando tem alguém dirigindo pra você. Você pode tirar um cochilo. Ah, não, isso é Pra mim, isso aí isso é um não tem, presente. você não tem coisa melhor na vida É. do que ir embora e o Murilo ir dirigindo, eu já vou me aconchegando. Assim, ó. Eu já entro no carro descendo o banco. Já tá. Ali falou mesmo. O Murilo fala: o que Você já você tá entra- fazendo? Tô me arrumando. Já entra arrumando o banco. Nossa. Acho que já deve sair da igreja dormindo. Já. Quando eu e a Ana tem que, inclusive nos domingos, que às vezes a gente vai limpar a casa, ela vai em casa, ela me ajudar. Nossa, Ali, a gente ia falar: é agora, Iana, nosso momento de dormir é agora. Depois não Verdade. pode mais. O momento de dormir é no caminho. No caminho. Depois é só É. noitão, assim. É. E olha lá, é o tempo, se quem dera fosse noite, eu estivesse na minha Nossa. cama, entendeu? Viva o tempo certo das coisas. Aí acordou, tá aquele dia ensolarado. Lindo. Nossa, por que que não tá uma chuva, né? Por que que tá esse dia? É. Tá chovendo? Nossa, quem dera tivesse um sol. Uhum. Então, sempre vivendo no tempo errado e não conseguindo desfrutar. Hoje mesmo, né? A gente não tá falando o tempo todo aqui, calor, pelo amor de Deus, calor. Falei o calor isso- daqui falei é um isso hoje sangue de pra ele. Jesus. Aí chega aqui, gente, tá frio hoje. É. Hoje acho que fez 13 graus agora de manhã. Gente, que frio. Aí eu fiquei pensando, será que eu reclamei muito do calor? É, Porque agora quando eu nós abri o vamos- vidro, assim, veio aquele ventinho, eu falei, já começou a esfriar. Aí eu já pensei na minha cabeça, nossa, será que eu reclamei muito do calor? Deu até dó do calor agora. Não, bom é que começou. Você viu o jeito que tá Começou. começando. Tá começando, nem chegou no auge. É porque eu não tava Não. aqui em dezembro, você tava já? O negócio é violento. É A violento. gente via de luva lá, né? É Você- violento, porque você tira, seu dedo vai ficando roxo, vai ficando, nossa, é Meu ruim. Deus. O negócio aqui é violento. Então tá começando, só que a gente reclamou do calor sem parar. Reclamou. É, eu reclamei. Entendeu? Não é pra você ficar lá vivendo o calor também. Ah, vou ficar aqui Nossa, eu vou também ficar só embaixo do aproveitando sol. o calor. É, não vou reclamar dele, eu vou ficar embaixo dele, assim. Isso, não. Sendo grata. Claro que a gente é grata. Como eu vendo sou sol. grata, como eu sou grata, suando. Isso, não é Não isso. é desfrutar, é você então tomar sorvete com a sua família. Isso. Entendeu? É você então ali usar um vestido bonito, florido. É Isso. você aproveitar. Tá no frio, então aproveita. Vai tomar uma sopa quente, Ah, chocolate a quente. gente ficava tomando sopa no calor, ó. É, Chegou a época de tomar sopa. é verdade. Agora, entendeu? Viva os tempos certos, então. Em nome de Jesus. Você tem um versículo para ler que eu tô vendo você abrindo aí? É, eu tô pegando o versículo da ansiedade, que diz, em 1 Pedro 5:7, diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Em Filipenses 4:6 e 7. Inclusive, para mulheres que né, detectam isso, essa ansiedade, faça uma lista, assim, de todos os versículos que falam sobre ansiedade e lê esses versículos, porque a palavra, ela é viva e ela é vida. E ela vai te fortalecer, ela vai voltar a nossa mente no lugar, porque a palavra é poderosa. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica. Então, a ansiedade veio, Senhor, eu apresento, eu entrego essa, meu Deus, meu coração, ele tá querendo ser dominado, meu coração, a minha mente, o meu corpo, minhas forças, tá querendo ser dominado pela ansiedade. Eu não sei como fazer, eu não sei como será, mas eu entrego agora em tuas mãos e eu peço que o Senhor coloque paz no meu coração. Então, terminando o versículo, apresente a Deus pela oração e súplica com ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Então é isso que Jesus faz conosco. A paz dele, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes. Então, podemos estar vivendo assim no olho do furacão, mas a paz do Senhor, que excede o entendimento, ela guarda a nossa mente e o nosso coração. E assim nós seguimos dia após dia. Não aquelas, né, que precisam, seja perder peso, aquelas que precisam, seja resolver algo, seja o que for. A gente sempre está pensando lá na frente. Meu Deus, e lá na frente, será que eu vou conseguir amanhã? Será como será amanhã? Não, pensa no hoje, eu vou vencer hoje. É matando um leão a cada dia, né? O de amanhã, você vai matar ele amanhã, mas mata o de hoje. E o de amanhã, você vai ter graça para matar o de amanhã. Você vai ter graça para ser melhor amanhã, você vai ter graça para romper amanhã. Primeiro, você tem que focar no de hoje. Senão, você não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra, né? Uhum. A Dani falou, comentou aqui, ó. O que mais atrapalha a nossa vida hoje é a comparação. Se comparar traz angústia e ansiedade, porque sempre parece que tem alguém na nossa frente. E a internet é uma arma contra nós. Exatamente. Verdade. Às vezes o consumo demais, até das redes sociais, porque na rede social você vai postar o seu melhor ângulo, a sua melhor foto. Né? A melhor forma que você vai encontrar lá, você vai encontrar tanto uma paisagem quanto uma pose. Quantas às vezes a gente tira 2, 3 fotos, não gostei dessa, não gostei daquela, tal, porque você vai procurar, você busca mostrar o melhor. Que não estou dizendo que a gente tem que mostrar o pior também. O errado é a gente pegar as coisas que nós vemos como verdade. Ai, nossa, que vida perfeita, né? Pessoa não derrama uma lágrima na internet, mas às vezes desliga o computador, tá lá chorando. E você se comparar com o outro, nós somos diferentes, com talentos diferentes, Deus precisa não, né? Deus fez e é necessário aqui na Terra de Paulos, de Pedros, de Mateus, de Davis, de José, até de Saús. Exatamente. É necessário todos eles. E às vezes a gente se compara, não quero ser, né, não quero ser Pedro, quero ser Paulo. Uai, mas tem os talentos ali, vamos ver os talentos do Pedro. O que o Pedro sabe fazer? Se essa igreja, é interessante ver isso, porque quantas vezes nós não olhamos para alguém e falamos assim, puxa vida, né? Para eu chegar ali vai uma caminhada. E se Deus não quer que eu chegue lá? Se Deus tem um outro caminho para mim? Isso é muito lindo quando você para refletir. Por isso que Deus fala, né? Pensa naquilo que edifica, no que constrói, no que é de boa fama. Isso. Porque você vê que a nossa mente, ela vai deixando, a palavra de Deus vai entrando e é uma coisa muito linda de você refletir. Deus, nós somos únicos, né? Únicos. Não existe duas Marianas na Terra. Não existe duas Ianas na Terra. Não existe duas Bispa Cléo na Terra. Não existe duas Tamires na Terra. Então, existe uma de cada uma de nós, né? Porque nós somos únicas. E exatamente Deus tem com cada um uma história única, assim como teve com Davi, assim como teve com José. E olha só, todos eles tiveram ali, olha o exemplo de cada um para nós. O Pedro, Pedro ele era mais precipitado, só que quando Jesus perguntou, o Pedro falou a verdade. Ele falou assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Que o próprio Jesus falou para ele, né? Disse, isso não ninguém foi. Te falou. Isso foi revelado pelo meu Pai. Isso mesmo. Então o rapaz tinha uma conexão ali com o próprio Deus. Olha só. Isso mesmo. Isso é maravilhoso. Olha que importante. Há talentos e talentos. E essa comparação, é a maldita comparação, que é o que a gente está falando. Quem dera eu tivesse o corpo dela. Quem dera eu tivesse olhos verdes. Quem dera eu dera. tivesse olhos azuis. Eu seria mais feliz se eu tivesse olhos azuis, olhos verdes. Não seria, não. Não seria. Não. Quem dera eu tivesse o corpo dela. Quem dera você fizesse a melhor forma de você mesma, entendeu? Ter o seu você melhorasse você. Quem dera isso, né? Isso. Quem dera eu fosse melhor para mim, para a minha saúde. Quem dera eu falasse inglês. Queria tanto falar inglês agora, então tá ótimo. Quem dera eu estudasse mais, eu me empenhasse mais e conseguisse fazer aquilo que eu tenho que fazer. Por isso que, principalmente dentro de ministérios evangelísticos, é isso.
cada um tem que ir com o seu talento. E é isso. E eu acho muito interessante, assim, porque uma vez eu vi a Tamires vir dar o testemunho aqui com o Bispo Murilo, que ela falou, mas falou que ela deu até aquela tremida na voz, assim, ó. Quando você bota a Tamires pra cantar, É verdade. nossa! É um É um trovão, é um nossa, leão, vai. né? Mas pra falar, ela. Não, é porque eu tenho que falar, né? Mas você canta, você faz coisas Verdade. além. Na minha visão, ela faz além, por exemplo, do que falar. Mas talvez, mas para a visão dela, no que para ela foi chamada, no caso, falar para ela é algo, nossa, né? Que bonito a pessoa que fala, ou que segurança que ela tem em falar. Isso são exemplos nossos aqui no dia a dia. Às vezes, ou o próprio Isaac. O Isaac, ele na hora que toca, você vê o Isaac tocando, ele entra em transe. Se você chamar ele, não escuta. É verdade. É como se ele sentasse ali e tampasse Eu o acho ouvido que dele. E o fone dele tá aqui, ó. É verdade. E você fala com E ele, ele escuta. toca parecendo um ceguinho. Porque ele Se tá com o botar olho aqui, fechado. o olho é o Rei Charles. É. Ele não vê, Não, gente. Ele só mas tá assim, lá. Isso. E a gente, nossa, eu já pensei, nossa, que lindo, né? Quem dera. Nossa, eu também. igual isso. Eu olhei o Isaac tocando e falei, nossa, meu Deus Não, do eu céu, fiquei, queria quem tocar dera assim. a gente cantar igual a Tamires. Mas a gente vai ficar Isso aí eu focada tenho que abençoar a nisso. vida da Tamires todo dia, porque, nossa... Aí como que a gente vai ficar focada em cantar igual a Tamires se Deus não deu esse dom pra gente? A gente não vai exercer aquilo que Deus nos chamou pra fazer. Exatamente. Então, Isaac toca assim, que é uma Lindamente. coisa linda de ver, assim, que ele desliza o dedo ali. Você fala, E de olho toca ali. fechado. Eu lembro do Bispo uma vez pedir pra ele, toca tal música, não sei aonde, sem cifra, sem nada. Ele só foi embora ali. Mas às vezes você botar o Isaac pra fazer outra coisa ali, não vai funcionar. Canta, Isaac, agora. Não. Para, Isaac, agora. Para agora. Entendeu? Não funciona. Essa comparação de, puxa, ou quem dera eu tivesse a vida da fulana. Você não sabe o que a fulana está vivendo no oculto. Você não sabe as dores da fulana. Ai, quem dera eu tivesse um jatinho, fosse para lá e para cá, ó. Uma hora eu tô em Madrid, outra hora eu tô aqui, uma hora eu tô não sei aonde e tal, não sei o quê. Quem dera, você não sabe as dores da fulana. Não sabe, às vezes, a retaliação que essa fulana sofre na vida dela. Você não sabe se você não sabe exatamente. Você tá olhando a vida da pessoa, parece que é assim, tudo um sonho. Que lindo, né? Que lindo. Será que aquela fulana não vive à base de remédios? Às vezes. Às vezes. Não tô julgando, não, não, mas a às gente vezes não tá julgando, pode. mas às vezes pode. Às vezes pode. Às vezes desliga a câmera, vai numa cama e Porque há medicamentos para tudo. Para Sim. dormir, para acordar, para você viver o dia, para você Isso. regular os seus sentimentos, para você conter os seus sentimentos. Há para tudo. A gente não sabe. Depois você não vê o tanto de gente que depois veio falar que às vezes tomava medicação e aquilo estava regulando, né, contendo, né, os sentimentos. A gente não sabe. Não é verdade? Às vezes, quem dera ter o corpo da fulana, a gente não sabe o que a fulana está fazendo. E se a fulana não estiver só malhando? E se a fulana estiver se machucando por dentro, não comendo, passando fome, com distúrbios nunca alimentares, sabe, né? é Que come e depois vai lá e vomita. E se a fulana estiver vivendo uma situação dessa e não estiver revelando para ninguém? É isso que a gente tem que olhar para a vida do outro, abençoar, sorrir com os que estão sorrindo, Isso. né? E seguir sua vida. Mas não se comparar, que foi o comentário que a Dani fez. Isso. A comparação é a destruição. Ela vai destruir. Ai, não vai, eu tenho segurança. Não tenha, não. Tenha a convicção de quem você é em Jesus e não se compare. É isso Porque mesmo. ela destrói. Ela acaba. Foi o que aconteceu com o diabo, né? Isso. A Maria chegou em casa esses dias, né, falando, né, Ela falou assim, tem uma menina na minha escola que... Aí ela falou assim, que menina chata. Ela falou pra mim. Ela fica falando o tempo todo que ela vai pro cruzeiro da Disney e vai fazer o cruzeiro da Disney e não para de falar do cruzeiro da Disney. E eu ouvindo ela, senti aquela pontinha de invejinha, assim, sabe? Sim. Aí eu falei assim, e o que você faz? Eu não quero ficar ouvindo ela falou pra mim. Aí eu falei assim, então você não vai fazer isso. Você vai ouvir
Você vai abençoar a viagem dela, vai declarar que a viagem dela seja maravilhosa, que ela viva experiências incríveis, que ela guarde memórias lindas. Quando ela voltar, você vai ouvir os compartilhamentos dela, do que ela Sim. viveu, do que ela viu, do que ela conheceu, porque a Bíblia diz que nós temos que sorrir com quem está sorrindo agora. Isso mesmo. Eu Se falei, alegrar com os que se se alegram. alegre com ela. Isso. Aí ela isso falou mesmo. assim, mas ela fala toda hora. Eu falei, escuta, abençoa, Isso. sorria com quem está sorrindo agora, porque quando for o seu momento de sorrir, você vai querer que as pessoas sorriem com você também. Então sorria com ela também. Isso mesmo. Imagina se eu falar assim, ai, né, que mina chata, ai, não ouve ela não. Isso, Sai Maria, de não lá. ouve, sai de lá. Não. Isso, e é inclusive isso a gente falando de criança. Criança. Então, você vindo para nós adultas, além de você ouvir, você vai ouvir, vai se alegrar, e você também pode, é o que a gente iniciou falando, se não é se edificar, mas é se você colocar assim, amém, que seja muito abençoada, que ela viva, e eu também viverei, e Isso. quando eu viver, vai ser assim, maravilhoso. Esse, não é se edificar, ai, gente, esqueci a palavra. Mas é você se alegrar, e ao mesmo tempo que você está se alegrando, você está se... Gente, tem uma palavra. Esqueci a palavra. Eu ia falar edificando. Edificando. Tá esquecendo palavras também, Ana? Tá vendo como que o negócio é esquecendo. real, isso daí? É. Esquece as palavras mesmo. Eu esqueci agora. Não é se comparando, é você vendo a história dela se edificando e é como se você estivesse inspirando. Inspirando, sabe? Então, olha, tô ouvindo, olha que lindo, ouvindo um testemunho. Nossa, ela viveu isso, que lindo, que bacana. Eu também vou viver. Eu creio, me edifico, me inspiro e vou dar meus passos de fé para viver também. Isso. Né? Você se inspira e abençoa a pessoa. Isso. Agora, você se comparar e se diminuir, que foi até o comentário da... Você se diminui ali... Ai, fulano é melhor do que eu, fulano não é vou bonito conseguir que eu, viver fulano é mais mesmo. inteligente que eu, fulano é mais, né? Eu não vou conseguir mesmo, não é pra mim, é pra ela. Não. É só pra ela que pode fazer isso, viver esses sonhos, fazer essas viagens, ou falar desse jeito, ou ser assim. Não é pra mim, é pra ela. Aonde é que tá a sabedoria mesmo? Ela tá na rua, né? Principal. Na rua principal. Na rua, ela tá disponível. É disponível para fulano, é disponível para mim também. Isso mesmo. Não tá num lugar com senha secreta que só pessoas muito bem instruídas e estudadas podem acessar. Só pessoa. Isso mesmo. Não, tá disponível. Só pessoas altamente capacitadas que tenham acesso à sabedoria. Isso. E quem disse que é só sabedoria que está disponível? Bênçãos, graça, misericórdia, favor e sabedoria. Olha o tanto de coisa que está disponível para todo mundo que quiser. Você quer? Declare isso. Você quer? Peça isso. Você quer? Então projete isso. Coloque ali. Sonhe com aquilo e vá viver. E claro, abençoe quem está vivendo. Porque às vezes é o momento daquela pessoa agora viver, não é o seu. Então você olha e você abençoa. Fala, te abençoo. Em nome de Jesus, meu momento vai chegar. Isso. E que você viva momentos lindos. Porque é isso que você vai alcançar na sua vida. Isso mesmo. Que aí quando for o seu momento, quando for a sua vez, é você que vai viver esses momentos abençoados. Porque você vai colher na sua vida aquilo que você plantou na vida do outro. Isso mesmo. E isso é muito importante. Deixa eu só fechou aqui o meu. Isso a gente tem falado, é um princípio, né? Então você honra esses princípios vão te honrar. Então é muito importante isso, você se alegrar, né, com os que se alegram, porque você sabe que a sua vez vai chegar e você vai viver também. Isso. E dar um fim, comparação, ela é quando você olha para o outro, você se compara, você vai ser bombardeado por mentiras. E essas mentiras é o que causa ansiedade, porque essas mentiras você vai se comparando, vai causar essas mentiras vai causar em você querer sempre estar no lugar do outro, querer sempre ter o que o outro tem, querer sempre ser como a outra, não vai valorizar você, vai judiar de você, que aí é autossabotagem, você não vai cuidar de você, não vai cuidar da sua família, não vai cuidar de nada que Deus confiou a você e vai sempre querer estar na posição errada, no lugar errado.
E a gente só vai ser, nós só vamos vencer com a armadura de Davi. É. Davi não venceu com a armadura de Saul. Nós venceremos com a armadura de Davi. O que que isso significa? Nós vamos ser plenos, viver a nossa vida plena, sendo nós mesmas. Sendo as pessoas que o Senhor nos criou para ser. E Deus não erra. Deus não erra. E na Bíblia diz, em Salmo 139, que nós fomos feitas de uma forma admirável, maravilhosa e admirável. Então, Cadê? dá um fim na Isso. comparação, que a comparação, ela nasceu no coração do Satanás, né? É. Aqui em 2 Coríntios 10, versículo 12, diz assim, ó: é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes. Primeiro, eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Você não vai ficar se comparando. E a pessoa é quando você olha assim, ó, toda pessoa que você ou julga ou deduz que ela faz alguma coisa, significa que você tem a mesma medida que ela. Você faria aquilo exatamente igual. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Então, é Deus quem coloca o limite para cada um. Se aquele tempo, se aquela situação é momento daquela pessoa viver aquilo, é Deus quem permitiu e colocou um limite para aquilo. Você está nesse tempo, nesse momento, e você tem esse limite para agora. E você tem que suprir este limite. Porque não adianta a gente querer correr com cavalo se a gente não está dando conta de correr com homens. Não adianta a gente querer mais coisas se a gente não está dando conta do que nós estamos fazendo aqui. Não adianta queremos viver mais coisas ou desfrutar de mais coisas se nós não estamos dando conta daquilo que Deus está nos dando agora. Às vezes até em forma de teste. Verdade. Às vezes Deus traz coisas para você viver e desfrutar e você nem consegue desfrutar daquele momento. Quem dirá se Ele der mais? Aí Ele mata você. Aí vai te matar. Se Ele te der mais dinheiro, Ele mata você. Porque não está sabendo desfrutar do dinheiro agora. Se Ele te der mais viagens, Ele mata você. Porque aí você não vai... Você pode até esquecer, inclusive, do próprio Deus. Você vai se envolver tanto com essas coisas. Que você não vai ter tempo para o próprio Deus. Dessa situação que eu vejo aí dessa moça... Que essa moça está na boca do povo o tempo todo. O povo não para de falar dela. Ela está ali, Sim. tudo bem que eu acho que também ela faz aquilo exatamente para isso, né? Ela cria situações para que ela esteja o tempo todo no holofote e sendo vista e comentada por todo mundo. Então, toda hora que você abre, você pode não seguir aquela criatura. Toda hora que você abre, você tem Tá lá, notícias. a cara dela, ela fez alguma coisa e ela falou alguma coisa, sabe? É o tempo todo. E você vê que é estrategicamente isso, né? Ela faz isso de uma forma muito estratégica. A carga que a pessoa carrega, se ela não tiver estrutura para carregar, essa carga pesadíssima cai sobre ela, sobre os filhos, sobre a família, e a gente não sabe o que ela faz para se curar disso. Porque nem para conseguir ir numa igreja e fazer uma oração, aquela criatura tem paz. Exatamente. Compensa isso? Há coisas Será que que não vale a compensam. pena, né? Não vale a pena. Isso é muito, a Mari falando disso, eu lembrei do Salmo de Asaf, que ele estava longe, ele estava olhando para tudo. Uhum. Ele estava no tempo errado, olhando para tudo, olhando para a vida dos ímpios, e o coração dele se azedou, né? Então aqui fala, na minha versão, eu estava sufocado e triste, consumido pela inveja, mas fui um completo ignorante, um sonso diante de ti. Ainda estou em tua presença, mas agora pegastes na minha mão. Sábia e amavelmente me conduzes e me abençoas. Então ele estava a ponto de se perder.
Ele estava sufocado, sufocado e triste, que é o que a ansiedade dá, né? Claro, Causa um esse sufoco, essa tristeza. Ele estava sufocado e triste. Ele estava completamente olhando para tudo, menos olhando para Jesus, menos olhando para a vida dele. Ele estava como vivendo assim, até com um sentimento de injustiça. Por que que eu não vivo isso? Por que que isso não acontece na minha vida? Então ele não estava vivendo o tempo certo. E então, quando ele entrou no santuário, aí ele compreendeu o caminho dos ímpios, ele compreendeu todas as coisas, ele voltou a si. E Deus, e fala aqui que Deus pegou pela mão e sábia e amavelmente conduziu ele e o abençoou. Então é o que Deus faz conosco, né? Deus nos conduz amavelmente, ele nos dá sabedoria para que possamos seguir o nosso caminho através da luz da palavra de Deus, que é a luz, essa luz que vai nos iluminar a tomar as decisões certas, a virar no lugar certo, a não tomar caminhos errados e vai nos levar a ter esse caminho de paz, porque a sabedoria nos dá vida longa, prosperidade, nos dá honra. É isso que a sabedoria dá para nós, é isso que o Senhor tem para nós. A sabedoria. Muitos perseguem tudo, muitos perseguem dinheiro, muitos perseguem aquilo que não se compara à sabedoria. E o que o Senhor tem para nós está aqui claro, que é mais precioso, mais valioso do que ouro, do que rubis, do que tudo que podemos perseguir aqui. A sabedoria é mais preciosa que tudo isso. E é isso que Deus tem para nós. E é isso que Deus, ele quer que entre no nosso coração, porque se entrar a sabedoria, essa pessoa, assim, ela já está na frente de todo mundo. Esse é o Salmo 73. que é onde ele fala, quando entrei no seu santuário, Quando não é? entrei no seu santuário, Quando ele isso. entrou no santuário, ele É. viu claramente. Você vê a importância do santuário, da igreja? É isso. Porque, dá para, eu vejo às vezes, né, o pessoal de hoje em dia mais dizendo, né, não precisa de igreja, a gente cultua em casa mesmo, às vezes dentro da sua casa, está rodeado de coisas, de barulhos. E não estou nem falando de barulhos literais, estou falando de barulhos espirituais mesmo. É verdade. Que tudo que você vê te amarga, te azeda o coração. Você não consegue ver saída nem sentido em nada naquilo. Porque se você for olhar com o coração azedo, você vai olhar para a vida de um ímpio e falar assim, é melhor ser ímpio. É. Porque parece que ele desfruta muito mais que eu, que sou É verdade, justo. foi aqui o que ele falou. Ele estava azedado, o coração dele se Isso. azedou. Ele se tornou, aqui fala que ele se tornou ignorante, porque ele olhou por o ímpio, que esse olhar, esse sentimento até de injustiça. Achou que o ímpio estava, ó. Não, o ímpio tá, uai, olha para mim, olha para o ímpio. Então, você vê que aqui foi quando ele entrou no santuário que ele foi liberto. Isso. Porque ele estava, assim, totalmente cego. Aí ele compreendeu o caminho dos ímpios. Ele compreendeu que o ímpio pode estar aqui agora, mas cadê? A casa dele está firmada na rocha? É. E quando ele entrou no santuário, a visão dele foi clareada. É, Quando você vem para o santuário, e eu estou falando isso de forma física, literal, né? você silencia aqueles barulhos que estão espirituais ao seu redor, porque quando Deus às vezes queria falar de uma forma especial com algumas pessoas, ele mandava lá ir para o alto do monte, sair da caverna, vai lá que eu vou passar, me escuta. E muitas vezes, às vezes você precisa sair daquele ambiente que você está, entrar num santuário e ouvir a voz do Senhor. Ontem eu vi, até já estamos finalizando, eu achei aquilo muito importante. Ontem eu vi o que aconteceu no Rio de Janeiro, foi uma situação que aconteceu com as Forças Armadas, contra bandidos e tal. E naquela situação, ali eu vi um rapaz filmando e ele dizendo assim, ó, todo mundo fala da igreja, né? Mas nesse momento aqui, que tinham vários mortos ali, bandidos mortos e tal, e pessoas atrás, enfim, eu não vi o resultado de tudo aquilo, mas sei que morreram bandidos e poucos policiais. E naquela situação, a igreja estava ali, servindo água para os que estavam ali, consolando os que estavam ali, fazendo seu papel de igreja. Porém,
Muitas vezes a igreja é criticada duramente, como eu vi na pandemia, por exemplo, a igreja ser criticada duramente, as que insistiam em fazer trabalhos sociais, quando muitas vezes o governo não fez. Porque a nossa igreja mesmo distribuiu toneladas de alimentos para moradores de rua que no tempo da pandemia, do Covid, não tinham como se alimentar, estavam há 2, 3, 4 dias sem alimento. Iam morrer, né? Isso incluindo crianças. A igreja fez o papel do governo. Ali, naquela situação, aonde diversas pessoas ali, numa situação, né, de caos total, eu vou colocar dessa forma, de caos total, aonde até onde eu vi, perdemos 4 policiais que deram e lutaram, deram sua vida pela sociedade, porque se eles saem todos os dias fardados, é para dar a sua vida pela sociedade e proteger a sociedade. E 100 e tantos bandidos mortos, a igreja estava ali, fazendo o seu papel de consolo, de ajudar, porque eram bandidos mortos, mas tinham ali pessoas chorando, sentidas. Às vezes uma mãe crente orando por um filho, às vezes a gente não sabe até a oração dela, a situação que estava ali. Mas a igreja fazia o seu papel de igreja. Por isso a necessidade de um santuário, da igreja e do povo de Deus, que é em momentos assim, de caos. Aqui, o ano passado, eu vi também. Depois que o Milton passou, eu lembro que 2 dias, não sei quantos dias depois eu passei numa praça perto de casa, a igreja local estavam com os moradores locais, todos fazendo com madeira, com serra, mulher, homem, criança, Ajudando a reconstruir, ajudando né? a reconstruir as casas Suas que foram casas. atingidas, onde caíram, árvores que caíram e tal, não sei o quê. A igreja local estava fazendo aquilo. Por isso, a importância da igreja e do povo de Deus. O povo de Deus está ali para o consolo dos que têm chorado, porque o Senhor veio para aqueles que choram. Para o consolo dos que estão ali vivendo uma situação de caos. Quantas vezes nós vimos em situações dessa, mães orando por seus filhos, mães clamando por seus filhos que entraram para o crime, que estavam numa vida errada, corrompida, e ali tinham mães crentes orando no ministério mesmo. Nós temos pessoas que foram salvas e libertas por causa de oração de mães que clamavam por aqueles filhos noite e dia. Então, a igreja estava ali para consolar esses que estavam ali naquele momento de caos e a igreja fazendo o seu papel de igreja. Então, para que você saiba o quanto é importante um santuário, um lugar de consolo, de libertação, de abertura de mente. Um lugar de visão. Tenha visão, tenha sabedoria. Cuidado com as notícias que você consome e com a maneira como essas notícias chegam a você, até tocando nisso, mais uma vez. Quero dizer a você, mulher, você é inteligente, você tem sabedoria. Cuidado, porque às vezes a forma como você consome uma notícia é uma forma deturpada de trazerem a notícia para você. Porque às vezes você pode ver alguns lugares comemorando morte de policiais e sabe, uma situação... Meu Deus. É uma tragédia, é uma inversão de valores impressionante. Mas isso não é novidade para a gente, porque você sabe muito bem que na Bíblia nós já vimos esse exemplo do povo que escolheu Barrabás e pediu para crucificar o Senhor. O certo como errado e errado como certo. Então isso para você não é novidade. Quando você ver algo deste nível, que você vê, onde as pessoas precisam escolher entre policiais e traficantes, entre policiais e bandidos que tiram a vida, que matam, tal, que fazem tudo isso, lembre-se do exemplo da Bíblia, onde o povo escolheu Barrabás e não Jesus. E não Jesus. O povo preferiu um cara que estava lá, que deve ter sido colocado, inclusive, pelo povo, que foi prejudicado por aquela criatura. Assassino, né? Um assassino. Fala que é assassino. Barrabás, um assassino. O assassino ia estar solto. Se ele, depois, Barrabás, né, vai saber, entrou na casa depois de alguém, matou a família daquele povo, e você estava lá, isso, solta Barrabás. Isso. Né, aquele povo ali. Você vê, né? Preste atenção. Você é inteligente. Deus deu uma visão de sabedoria para você. Tenha uma visão de sabedoria.
E saiba muito bem que, às vezes, aquilo que você tem consumido e colocado para dentro não tem te feito bem. Aquilo ali tem feito mal para você e tem feito você deturpar opiniões que você vai de acordo com o que as pessoas estão encaminhando você. Seja inteligente, tenha opiniões de acordo com o que a Bíblia te ensina. E não seja essa massa de modelar, né? Porque aí você vai seguindo, você vai sendo uma massa de modelar, como todos. Exatamente. Né? Veja a entrevista lá, se você vê a entrevista que fizeram com o secretário da Segurança, não sei, não vou saber exatamente, né? E a repórter tentando deturpar a forma como a notícia estava sendo colocada, entendeu? E ele corrigindo ela, falou assim, não, não, não. 4 Foi. policiais que defenderam, que deram sua vida para Isso defender mesmo. a sociedade. Então, porque num momento de desespero, de angústia, que você precisa de socorro, para quem que você liga? Não é para bandido, não. Você liga para policial. Ó, socorro, preciso de ajuda. mesmo. É para lá que a gente liga. Então, No momento que no momento difícil que está passando, qual o lugar? Eu mesmo, em momentos quando eu não era da igreja, momentos difíceis que eu passei, qual o lugar que eu recorri? Uma porta aberta, uma igreja, um pastor, uma pastora. exatamente. Então, pessoas para me ajudar. Então, a importância, isso é muito sério mesmo. Não, mas eu vou ficar na minha casa, eu sou a igreja do Senhor, na minha casa. Não. Não, Jesus, Deus, o santuário, a importância do santuário e a importância da união. Onde tiverem 2 ou mais reunidos, ali o Senhor estará. E a importância, a igreja é poderosa e o mundo só não está pior, destruído por causa da igreja. Não é nenhum outro motivo. A bispa sempre fala isso. É por causa da igreja que o mundo não está pior. Que tem feito o papel de muitas vezes que o governo não deu conta de suprir. Sim. O governo não conseguiu suprir, mas a igreja supriu. É. Porque eu já vi obreiros, empresários, indo em casa de senhoras, de senhores, dar banho em idosos abandonados, abandonados por seus filhos, abandonados por seus familiares. Sim. Eu já vi obreiros, empresários que não têm compromisso com outra pessoa, tirarem de você e suprir de outras pessoas que estão em necessidade, em crianças e tal. Então, saiba muito bem o lugar que você tem que se posicionar. Se posicione no lugar certo. Inclusive, se você vier para cá, para os Estados Unidos, a todo momento você vai ver policiais, veteranos de guerra, sendo honrados. Eles passam na frente de todo mundo nas filas, e não porque eles furam fila, porque é uma regra daqui, né? Se vai entrar no avião, os primeiros a embarcar são os veteranos de guerra. E eles ainda anunciam no microfone, obrigado pelos seus serviços. Se você for participar de uma apresentação no SeaWorld, por exemplo, onde tem a apresentação das baleias, das orcas, antes da apresentação começar, eles falam no microfone e pedem para os policiais, os que trabalham em segurança, os que são funcionários da saúde, bombeiros, ficarem em pé. Para aplaudir eles, né? Isso, eles se levantam e ele pede uma salva de palmas para eles e agradece pelos serviços deles. Então, nós honramos quem em momentos de desespero vai lá e nos socorre. Isso sejam profissionais da saúde, profissionais da segurança, policiais que nós honramos e mas em todo lugar vai existir pessoas que são corruptas e as que dão a vida pelo povo, pelas pessoas. Na igreja existem pessoas corruptas. Na parte de segurança existe, na parte da saúde existe. Em todo lugar, no governo trigo, existe. O trigo nasceu ali grudado junto, o joio nasceu ali agarrado no trigo. Exatamente. Mas o trigo estava ali. Então, né? Tô indo, Jonatas. Jonatas tá Acabou? piscando aqui. Não corta. Você não me cortou, derruba. Jonatas? Que propaganda é essa que entrou aqui para mim? Então, saiba disso. E saiba dar a sua opinião e o seu posicionamento. Não tenha medo de se posicionar, não, tá? Se te perguntarem, se você tiver numa situação assim, posicione-se de acordo com o que a Bíblia te ensina. E não se esqueça dos que mandaram salvar e soltar Barrabás para crucificar Jesus Cristo. Isso é sabedoria. Mesmo. Que Deus abençoe você, que você tenha uma tarde maravilhosa, uma tarde cheia de boas decisões e que o Espírito Santo possa iluminar você, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, é o que eu declaro também sobre a sua vida e que Deus as abençoe, que a sabedoria venha repousar sobre cada vida, em nome de Jesus.